Voltando então ao nosso construindo saberes sobre altas habilidades e superdotação, vamos partir aí para o nosso módulo 2. Alterações no desenvolvimento e na aprendizagem, dupla excepcionalidade e também o suporte. É muito comum acreditar que, para ser considerado superdotado, o indivíduo necessariamente deverá apresentar um desempenho surpreendentemente significativo e superior, desde a mais tenra idade, ou dado contribuições originais na área científica ou artística, reconhecidas como de inestimável valor para a sociedade. Aí começam os mitos a respeito da superdotação, que são crianças, são adultos, são jovens, são pessoas, enfim, que são excepcionalmente diferentes das demais, que são sempre consideradas gênios, que têm sempre um valor inestimável para a sociedade. Com isso, se pensa que as altas habilidades de superdotação acabam sendo muito mais raras do que na verdade são, uma vez que a gente tem 5% da população de superdotados. Aí a gente precisa fazer algumas diferenciações de terminologia. Então, o que, que na verdade seria um gênio? Então, pela literatura, pelas pesquisas, pelas características ali da pessoa, é recomendado que a gente use o termo gênio quando as pessoas são aquelas que tiveram estudos, pesquisas, soluções propostas que deixaram um legado para a humanidade, que fizeram uma mudança de paradigma na sociedade. Então, suas contribuições foram extremamente originais, extremamente de grande valor. São pessoas que criaram algo e esse algo ele mudou a forma de que se pensava aquela determinada situação naquela época da sociedade. Então, o que, que eu posso dar de exemplo? Einstein, por exemplo. O Einstein, ele fez, né, ele criou, a partir dos seus estudos, uma teoria da física, que é a teoria da relatividade, que ia contra o que estava sendo estudado até então. Tanto que ele, o Einstein, ele ficou bem pesaroso de ter que ir contra o Isaac Newton, que era, até então, a física newtoniana era a física que comandava os estudos da época. Einstein viu que era diferenciado. Então, ele tem uma grande contribuição, principalmente ali no caso da sociedade científica, com essa mudança de paradigma. Então, mudou-se a forma de pensar. Eu já falei do Steve Jobs antes e vou falar do Steve Jobs de novo. Por que, que a gente pode considerar ele um gênio? Porque ele tem ali a contribuição dele ao estar criando o iPhone, ao estar publicando, né, inaugurando ali a fase do iPhone, que a gente saiu da fase do telefone celular, que já foi também uma tecnologia de ponta, mas saiu daquele telefone que era para falar, né? Colocar na orelhinha lá e falar. E mandar mensagem, malmente, que a gente ainda tinha mensagens contadas para poder mandar, para um aparelho que a gente consegue praticamente, hoje o que tem no smartphone é um computador lá de uma sala inteira em décadas passadas. Então também a gente pode estar considerando ele como um gênio. E o que, que é um prodígio? Né? Qual que é a diferenciação ali de gênio para prodígio? Então, prodígio, usualmente a gente coloca quando são pessoas que têm uma performance absurdamente extraordinária na sua infância, antes ali dos 10 anos, elas têm um desempenho semelhante a um desempenho de um adulto que é altamente qualificado para aquela atividade. Né? Então a gente tem alguns prodígios aí, por exemplo, Mozart. Mozart é um prodígio, além de prodígio, era gênio, então prodígio por quê? Porque, por exemplo, já tocava piano como adulto desde muito pequeno. Aos 5 anos, ele escreveu a primeira peça para cravo lá, que é um instrumento musical semelhante ao piano. Aos 9 anos, ele já tinha escrito, já tinha produzido a sua primeira sinfonia. E por que é gênio também? Porque ele mudou a forma de que se entendia alguns tipos musicais daquela época lá de 1700 e alguma coisa, né, que é a época de Mozart. Ele revolucionou, por exemplo, o Requiem. O Requiem de Mozart, o Requiem é uma música que se escreve para velórios, para funerais. Então, quando ele escreveu o Requiem, estava lá no leito de morte, já quase bem doente, e ele revolucionou a forma como se escrevia os Requiems. Mas aqui a gente está falando também do prodígio, né? Então, assim, são crianças, depois essas crianças podem chegar a ter um desempenho dentro da média,
em determinadas atividades ou não, ou até mesmo naquela atividade, mas é usual ali que o prodígio ele acabe se manifestando com altas habilidades, superdotação. E quem que é o savant? Então, o savant, muitas vezes eu até já li aí alguns autores colocando que savant tem uma alta inteligência, e depende do que a gente vai dizer por inteligência. Então, quem é os savants são ali. Os próprios savants se colocam que eles não são autistas, mas muitas vezes se coloca autistas de altíssimo funcionamento como savants. Então, são pessoas que têm ali uma habilidade significativamente superior à média, então tem uma capacidade muito, muito bem desenvolvida em uma ou no máximo duas, mas normalmente é uma determinada atividade, situação, só que, ao mesmo tempo, ela apresenta atraso mental. Então, no filme Rain Man, né, que eu coloquei ali o cartaz. Então ele tinha, era considerado uma pessoa autista, mas daí ele morava num lar, não conseguia fazer atividades do dia, né, da vida diária sozinho, se alimentar, fazer compras, sair sozinho, mas daí ele saiu lá, foram para o cassino, ele tinha aquela habilidade extremamente bem desenvolvida de contar cartas. Tem um desenhista que é também britânico, ele memoriza, ele olha uma cena na cidade, daí ele memoriza em poucos minutos e ele consegue reproduzir aquela cena da cidade com perfeição, desenhando. Ele tem ali, ele ganha dinheiro com isso, está exposto em galerias, só que quem cuida ali da parte financeira é a irmã dele, porque ele não tem condições, assim, ele não consegue sequer organizar uma rotina e fazer compras no supermercado sozinho. E aqui no slide tem o exemplo, né, do Kiyoshi, ele também estava ali numa instituição para deficientes, estava, né, para uma instituição para deficientes intelectuais, mas ele era um artista plástico, então ele tinha esse talento extremamente bem desenvolvido para as artes plásticas. Isso, então, é um savant. Então, e as características do indivíduo superdotado? Vamos trabalhar um pouco em relação a isso. Então, ele tem preferência por novos arranjos visuais, então, principalmente se tem um bom desempenho, uma boa habilidade ali percepto visual. É comum ter o desenvolvimento físico precoce, então a gente vai fazer anamnese com a família, sentou antes, engatinhou antes, andou antes, falou antes, ou às vezes ocorre de ter um pouco de atraso na fala, mas a partir do momento que começou a falar, fala perfeitamente, gramaticalmente correto, com uma boa articulação verbal. Né? Então não passa por aquela fase do balbuciozinho, do mamanhã, sabe? Como dizem, a fala infantilizada. Tem o maior tempo de atenção e de vigilância, então consegue reconhecer pequenininho, a gente já consegue ver que ele tem um bom vínculo com seus cuidadores, com seus pais, então faz ali atividades que a gente esperava de crianças maiores. Tem uma precocidade na questão da linguagem, como eu comentei, tem um excelente conhecimento verbal, tem um excelente vocabulário, tem ali a capacidade intelectual, colaboração de perguntas, nível mais avançado, então você consegue perceber um pensamento ali que é mais abstrato, ele consegue fazer etapas de pensamento para alcançar uma determinada informação, aprende rápido, ali na parte sensorial, super reativo, então pode mudar de humor, assim, em questão de minutos, não aceito não, fica contrariado, não consegue dar conta daquela situação, quer que faça, principalmente quando menorzinho, quer que faça tudo do jeito que ele quer, né? Então, com uma intensidade maior, diferente de uma simples birra de criança, né? E na escola, o que a gente pode estar esperando ali na escola dessa pessoa ali superdotada? Então, a gente vai ver também leitura precoce, não são todos, como eu comento, mas uma leitura precoce, uma boa memória para as informações, não necessariamente as informações que estão vindo da professora, do professor, mas as informações do contexto escolar, a informação ali na parte linguística, na parte da matemática também. É possível que tenha esse destaque no raciocínio lógico, no raciocínio abstrato.
prefere fazer as situações sozinha, seja brincadeira, seja trabalhos, atividades, prefere estar fazendo isso sozinho. É comum também ter amizade com crianças mais velhas, né, que são seus pares intelectuais, é com quem consegue conversar. Tem interesse ali por problemas filosóficos, de onde vim, para onde eu vou, o que são os seres humanos, de onde veio o planeta, como que o planeta vai acabar, a gente vai viver para sempre. Então, problemas morais também, assiste notícias, às vezes na televisão, ou escuta os pais falando, por que tal coisa aconteceu, isso não é certo, isso não é justo, ou não é justo tá no vocabulário deles, né? Problemas políticos, problemas sociais, tem muita sensibilidade em relação a pessoas moradoras de rua, cachorrinhos abandonados, então são pessoas que acabam tendo empatia não só pelas outras, mas empatia ali pelo mundo mesmo, né? Pela sociedade em geral. É possível e muito comum também que tenha assincronia entre as áreas do desenvolvimento. Então, por exemplo, eu já tive uma criança que ele tinha um desenvolvimento verbal super bom, era uma criança de 4 anos, já estava fazendo comparação de fonemas, o G do Gabriel é igual o G da Giana, por exemplo, entendia as letras, só que na hora que ele tinha que se vestir, ele não conseguia distinguir o avesso do direito, a frente da calça da parte de trás da calça, então tinha ali uma assincronia entre a capacidade intelectual e a capacidade psicomotora também. E o que podemos ver, então, das características intelectuais, né? Então, além desses aspectos cognitivos, a gente vai estar vendo ali as habilidades superiores de pensamento, então, de análise das situações, de síntese daquelas informações que recebeu. Então aconteceu isso, daí não sei quem falou isso, então veio isso, eu entendi isso. Então foi tal coisa que ocorreu. Então consegue ter essa habilidade bem desenvolvida também, consegue fazer avaliação das situações, até por conhecimento, né, entendimento dessas entrelinhas. Produz muitas ideias, está pensando, parece que o tempo inteiro está pensando, está criando, até dormindo está pensando. É uma pessoa que apresenta flexibilidade também, consegue compreender a ideia do outro, entende relações entre as coisas, também entre as informações que recebe, tem ali uma relação positiva com novidades, então não tem medo do novo, não tem medo de mudanças, né? Não tem esse receio, pelo contrário, gosta de experimentar coisas novas, tem uma abertura bastante grande, original também, então só as respostas a gente já comentou da criatividade, então faz produtos originais, organiza coisas, não é de copiar o que os outros estão fazendo e muitas vezes lança moda. Tem uma grande bagagem de informação, principalmente se for alguma coisa relacionada à sua área, né, de conhecimento. Então, por exemplo, se não faz parte daquele rol de interesses e de habilidades da criança, não tem essa quantidade grande de informações. Ele também não é uma enciclopédia, não é um Google. Mas a respeito da sua área de interesse, certamente tem uma grande bagagem de informações. Tem uma vontade grande de aprender, facilidade para entender assim os princípios e tudo mais, e processa muito rapidamente as questões. Então, o que a gente vai tá entendendo que é também esse comportamento superdotado? Lembra que a gente comentou da habilidade intelectual acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade? Então, a gente tem também autores que colocam essas 3 características associando a liderança. Isso é algo muito comum que a gente vê no superdotado, mesmo os introvertidos. Faz um canal no YouTube, nem aparece nesse canal, mas as postagens são tanto interessantes que ele acaba tendo muitos seguidores, mesmo nunca tendo nem mostrado seu rosto. Então, isso também é uma capacidade de liderança. Em relação, então, a esses aspectos, vamos falar um pouquinho de cada um. A habilidade intelectual, então, são facilidade na abstração, boa memória, então memória destacada, um vocabulário bem desenvolvido, uma ótima percepção entre as situações, das entrelinhas das situações,
tem um conhecimento grande sobre os tópicos de interesse, e sabe também, além de ter uma grande bagagem de informação sobre os seus tópicos de interesse, é uma pessoa assim que conversa sobre tudo. Eu estou fazendo a avaliação de uma menina de 8 anos e quando eu fiz a anamnese com a mãe e o pai, eles comentaram assim, ela conversa com qualquer um. Então é aquele que sempre tem assunto, consegue conversar com qualquer pessoa, não há problema em relação a isso. Entende, por exemplo, assim, teve uma aprendizagem, aprendeu coisas e consegue transferir o que ela sabe para outras situações, consegue fazer facilmente analogias, consegue facilmente também fazer generalizações. Quando a gente vai ver no aspecto da criatividade, o que mais chama atenção? Então, assim, o senso de humor não quer dizer que seja uma pessoa bem-humorada o tempo inteiro e que esteja rindo o tempo inteiro. O senso de humor de uma pessoa superdotada normalmente é um senso de humor mais crítico, mais ácido, mais metafórico, né? Então, usa muito de ironias, de figuras de linguagem. Às vezes é um humor um pouco ácido, um pouco negro também. Então, é um humor mais maduro até do que a idade que essa pessoa tem. Quando é criança, é um humor mais maduro, quase praticamente de adulto. O pensamento imaginativo, então imagina muito, brinca muito de faz de conta, parece que está lá viajando no espaço, mas é porque está criando, está imaginando situações. Até os sonhos acabam sendo sonhos mais ricos, assim, com muitos detalhes. Não tem problema em correr riscos, é uma pessoa mais aventureira, não se incomoda assim de tentar algo pela primeira vez, mesmo indo com. É aquele que coloca o medo no bolso e vai assim mesmo. É muito fantasioso também, tanto que às vezes acho que a criança está mentindo, não sei o que tal, mas não, a criança tem uma disponibilidade, uma disposição para fantasiar, e ela entra nesse mundo da fantasia também. E muitas ideias e ideias muito originais para as questões que estão sendo apresentadas. E a motivação? Envolvimento com a tarefa. Então é uma persistência, é uma criança que não precisa que o adulto fique lembrando que tem que fazer determinada atividade, tem que fazer determinado projeto, não precisa oferecer incentivos materiais, por exemplo. Se você passar de ano, você vai ganhar uma bicicleta e tal. Se você tirar não sei o quê. Então, não há necessidade disso. A criança tem ali por si, ela já tem um envolvimento bem grande com a atividade, ela tem bastante empolgação ali de estar resolvendo, e principalmente quando é da sua área de interesse. Vai procurar mais informações, vai pesquisar, vai querer saber mais sobre o assunto, e às vezes ela vai ter mais informações sobre o assunto do que a própria professora, do que o próprio professor. Nos aspectos de liderança, a gente observa então uma tendência a ser respeitado pelos colegas. É uma criança, uma pessoa autoconfiante, interage bem com seus colegas, tem um comportamento cooperativo, então se há necessidade, mesmo tendo preferência por trabalhos individuais, mas se há necessidade de fazer alguma atividade de colaboração com o grupo, vai conseguir fazer também. É aquele líder nato, né? Então, às vezes, a gente tem o líder de ofício e o líder que é o verdadeiro, né? O de ofício é aquele que é do documento, até no ambiente de trabalho existe o chefe lá, e só que essa pessoa ela consegue organizar aquele time melhor do que o chefe, porque ela é uma líder nata, né? Então tem essa facilidade no aspecto de liderança. Chega ali naquela atividade, chega no parquinho, consegue organizar todo mundo nas brincadeiras, para os pequenos não serem machucados pelos grandes, você vai brincar aqui, brincar lá, vamos fazer assim. Então, assim, não é uma coisa que é forçada, isso é bem, bem bacana da gente ver, e muita responsabilidade, desde pequeno. Então, o que a gente vê? Que os indivíduos superdotados, eles estão em toda parte, não é uma condição tão rara assim. Não são nem melhores nem piores do que outras pessoas, mas sim são diferentes. Então, não é só uma aprendizagem mais rápida. A ação, então, eles agem, aprendem, raciocinam, reagem. A parte emocional é muito psicológica, é diferente de uma pessoa que não é superdotada.
Por isso que a gente já justifica as necessidades especiais no ambiente escolar, essa necessidade de estar olhando para esse indivíduo de uma maneira diferenciada. O que a gente pode estar observando que pode estar indicando um alto potencial no nosso estudante, na nossa estudante? Então, assim, como eu já comentei, o alto nível de pensamento. Então, tem uma facilidade de lógica, de entender os pontos semelhantes entre as situações, consegue ver o que está óbvio, o que está ali se destacando daquela situação, problema. Uma pessoa muito curiosa. E a fase do porquê não acaba nunca, isso eu já comentei também. A memória, ela é muito destacada, tem muita boa capacidade de memória. Eu vejo aí nos testes de Facebook, de rede social, se você não tem boa memória, fique feliz porque é uma prova de inteligência. Na verdade, não é bem assim. Então, vim aqui para jogar um balde de água fria. A memória, ela é um componente fundamental da aprendizagem. Então, para que a gente tenha processos de aprendizagem mais efetivos, é bem importante que a nossa memória esteja ali bem desenvolvida. Então, parece que guarda tudo, lembra de tudo, sabe, né, consegue resgatar essa memória com facilidade. E os componentes mnemônicos é que conseguem fazer relações entre aquelas situações que vão fazendo aquela cadeia de memórias. Vocabulário normalmente muito bem desenvolvido, e não é na quantidade, é na qualidade, na argumentação, na forma de se expressar, no uso de determinadas palavras, às vezes o conhecimento e o uso de outros idiomas já quando pequenos também. Então, o que a gente tem que ver? Eu sempre digo, nem só de QI vive o superdotado. Então, nós temos que estar prestando atenção em algumas questões além do QI, principalmente independência, né? Essa independência não faz tanta questão de fazer parte de determinados grupos, né? Não tem problema de ser diferente dos demais, de pensar diferente. Existem muitos interesses, então até quando a gente atende crianças pequenas no AE, essas crianças pequenas são expostas ainda mais a várias possibilidades de atividades, que é o enriquecimento curricular do tipo 1, para que a gente possa saber do que aquela criança é boa também, quais são as suas áreas de talento. Mas é bem comum assim, ter bastantes interesses também. E muita imaginação, né? Então, assim, elas são muito curiosas, elas gostam de questionar as coisas, gostam de estar brincando de faz de conta também. E aí a gente chega no enrosco das características emocionais e psicológicas, né? Então, assim, a pessoa superdotada, ela realmente tem essas características diferenciadas. Tem ali intensidade emocional, então as pessoas falam, mas faz tempestade num copo d'água, faz drama, é drama queen, e isso é verdade, então não é também por birra, não é por fingimento, então tem essa intensidade emocional, emoção à flor da pele, muda de humor, entre aspas, do nada também, né? Tem um modo diferente de entender o mundo, às vezes é muito mais pelo sentimento, pela intuição, do que pela própria as questões, assim, que estão sendo vistas, né, demonstradas. Muita imaginação, que nem eu já comentei, então às vezes essa imaginação pode ser confundida com TDAH, pode estar sendo confundida com outros tipos de transtorno. Consegue responder a vários estímulos ao mesmo tempo, então consegue ter uma atenção dividida mais eficiente, maior motivação, maior concentração, né? E uma qualidade grande assim, nas suas produções que são na área de interesse. Busca a perfeição, e a perfeição ela acaba tendo sempre, né? As coisas têm dois lados, né? A perfeição, enquanto utilizada num aspecto positivo, ótimo, né, que é motivador. Só que quando ela passa por uma questão patológica, aí que começa o problema, porque às vezes a pessoa acaba nem tentando começar porque ela sabe que não vai conseguir alcançar aquela finalidade que ela tem, que não vai ficar totalmente perfeito.
Então esse também é um trabalho, assim, a ser feito com aquele estudante. É fundamental, então, né, que a gente compreenda esse indivíduo superdotado na perspectiva da complexidade. Então, e não é complexidade por ser complicado, é complexidade por ser complexo mesmo, porque ele é um sujeito que ele pensa, ele sente, ele se emociona, é formado nas suas relações, de acordo com a sua cultura, no seu contexto situacional, naquela época histórica. Então, é por isso que não dá para isolar esse indivíduo, não dá para fazer uma cartilha de atendimento para superdotados que seja igual para todos. A gente tem materiais de referência, só que esses materiais abrem possibilidades, não é uma receita de bolo, tá? Sua condição é associada ao seu modo de ser, constituído em suas relações. Muito importante a gente não esquecer disso. O Lewis Terman, ele fez o maior, né, ele é esse senhorzinho aí, que era estudioso da Universidade de Stanford, ele propôs um estudo mais longo das ciências sociais, mais de 70 anos acompanhando pessoas altamente superdotadas desde o ensino médio, que deu conta dos estudiosos irem acompanhando. Então, ele colocou ali, verificou que essas pessoas, elas até tinham. Alguns tinham, né? Então tem de tudo, aconteceu de tudo na vida dessas pessoas, mas se entende que o superdotado, ele acaba tendo uma perspectiva diferente na sua vida para ter uma satisfação pessoal. Sabe quando a gente busca, assim, objetivo de vida? Ah, meu objetivo, eu vou trabalhar, que daí eu quero ter uma casa super boa, assim, bem confortável, eu quero ter um carro bom para poder passear com a minha família, tal. Então são perspectivas hedônicas, né? Então é que eu estou relacionando a mim, ao meu prazer. Já o superdotado, ele precisa ter alguma situação, quando ele tem uma possibilidade de estar passando para frente esse conhecimento que ele tem, de estar fazendo mentoria, de estar vendo, de compreendendo o seu lugar enquanto engrenagem na sociedade, ele consegue ter mais satisfação com a sua vida. Então a gente sai de uma perspectiva hedonista, que é aquela voltada para si, para uma perspectiva eudaimônica, que a eudaimonia é uma perspectiva voltada para essa sociedade, para esse todo, para esse conjunto de situações. Então aqui tem uma definição, né, que a eudaimonia é uma felicidade mais profunda ligada ao propósito de vida, à realização pessoal e ao significado. É um bem final, pois toda ação humana visa a realização desse bem. Então, ele se entende como parte de algo maior, né? Então, se trabalha com mentoria, trabalha enquanto professor, então eram os que tinham uma satisfação maior do que da sua vida. O que a gente precisa entender disso tudo? A gente entende, então, que os superdotados são diferentes, então a gente tem que ver que essa diferença no desenvolvimento emocional, ela pode também ser vista como potencialidade no desenvolvimento. Pode ter, assim, é bem comum o superdotado apresentar um nível de entusiasmo bem grande em relação às suas atividades de interesse, mas ele pode se sentir coagido, ele pode se sentir pressionado, ele pode se sentir, ficar adoecido se ele tiver que se adequar à norma. E também outra coisa que a gente precisa ver é que pode ser, sim, que as suas características diferenciadas, suas características particulares, acabem levando ao isolamento social, principalmente quando vê que ninguém entende, né? Não conseguem compreender e não conseguem dar conta dessa intensidade toda que a pessoa apresenta. Então, temos aí estudiosos, né, que trazem que, apesar de apresentarem comportamentos inusitados e diferenciados para sua época e cultura, hoje é sabido que o superdotado, atendido em suas necessidades, tende a uma vida próspera e feliz, jogando por terra ideias falsas sobre o seu desenvolvimento. Sabe-se também que, no caso de crianças superdotadas, um desenvolvimento cognitivo avançado não necessariamente implica em desenvolvimento afetivo maduro. Importantíssimo estar entendendo isso, como a gente já comentou
a respeito das assincronias. Então, as assincronias não garantem que o desenvolvimento cognitivo e o afetivo seja igual. Falando de assincronia, né, ela é uma relação de diferenciação entre ali cognição, emoção, né, desenvolvimento, estrutura de valor, intensidade exacerbada que essa pessoa superdotada apresenta. É um descompasso, né, um descompasso entre o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento psicomotor. O que pode acontecer? Às vezes a criança gagueja, por exemplo, porque o desenvolvimento intelectual dela faz com que ela tenha tanta coisa para falar e para expressar, mas ainda não teve a maturação suficiente dos seus órgãos fonoarticulatórios para ela poder dar conta daquilo tudo. Então a criança gagueja. Então, porque é muito pensamento acelerado para pouca facilidade verbal dos órgãos fonoarticulatórios. Tem como aquele outro menininho que eu comentei. Tinha já uma grande habilidade linguística, mas ele ainda não conseguia entender habilidades psicomotoras de imagem corporal para saber lá o que é organização espacial, o que é direito, o que é esquerdo, o que é para frente, o que é para trás, né? E com isso, quando apresenta as assincronias, acentua ainda mais as diferenças das pessoas dessa população, principalmente ali, né, quando a gente compara com as crianças da mesma idade. Ele tem um modo muito próprio, muito particular de viver, né, de ser, de viver e de ser. Então, o que são esses fatores não cognitivos que são importantes para a gente pensar também? Cognitivos, a gente já falou que é a parte da inteligência mesmo, habilidade acima da média, habilidade verbal, formas de pensamento, abstração, entendimento de entrelinhas, jogo com metáforas, né? Então, hoje, atualmente, lembra lá no começo que eu comentei que tinha algumas habilidades que antigamente elas eram mais valorizadas, por exemplo, raciocínio lógico-matemático e tal. Hoje em dia, a gente tem uma valorização das funções executivas e também das forças de caráter, das forças de virtude, entendimento, então, você conseguir projetar, você conseguir executar, você conseguir verificar que você está conseguindo ou não, se você está conseguindo ou não realizar determinado planejamento, você tomar outro caminho, caso isso seja necessário, ter essa flexibilidade cognitiva, conseguir lembrar os passos para chegar naquele teu planejamento, que é a memória operacional, conseguir inibir também, quando você vê que não está dando certo, que você fica com raiva, quer jogar tudo pro alto, então ter o controle inibitório para poder dar conta disso e conseguir perseverar, conseguir persistir, e também, porque essas são as soft skills, né, então são as habilidades suaves, porque a gente não adianta a gente ter muito conhecimento, saber muito, sem saber o que fazer com aquilo, de que forma fazer, e quando, e onde, e como me portar. Então, você tem uma grande capacidade de entendimento, de associações, só que daí você não consegue fazer nada com aquilo, então se formou em primeiro lugar na faculdade, mas depois não consegue sequer fazer uma entrevista de emprego por conta da inabilidade social. Então, isso é bem importante de até o AE trabalhar isso também com os estudantes. Então, quando a gente fala de funções executivas quentes, a gente vai falar quando a gente vai falar das habilidades não cognitivas, a gente vai falar das funções executivas quentes, agora sim, funções executivas quentes, que são aquelas relacionadas à emoção, que é o controle inibitório, é que eu não chutar o balde, porque senão eu vou ter que ir lá limpar tudo depois, não jogar tudo para o alto, eu perseverar, eu conseguir me manter tranquila naquela situação adversa, eu consegui também segurar meus impulsos, aguardar. Então, essas são as funções executivas quentes, alguns exemplos. Nós temos aí a fotinho do Dabrowski. O Dabrowski, ele era um psiquiatra polonês e o trabalho dele não foi relacionado somente a superdotados, mas ele trabalhava muito com artistas, trabalhava em hospital psiquiátrico, e ele teve muita influência na mudança da visão da psiquiatria tradicional. Então, a psiquiatria, a gente, né, vê que
Para ter determinado transtorno, você abre o DSM, que lá que é o Manual de Transtornos Mentais, vai ticar lá determinadas sintomatologias, se estão presentes por mais de 6 meses e interferem na vida social, laboral e afetiva da pessoa. O Dabrowski dizia que as pessoas, às vezes, elas eram mal compreendidas e que aquela situação, aquele humor deprimido, aquilo que poderia ser caracterizado como uma compulsão, naquele momento de vida e para aquele indivíduo podia ser um facilitador, fazia parte desse indivíduo. Então ele precisa ser entendido como indivíduo e ele precisa ter papel ativo na sua terapia. Ele fala de autoterapia. Autoterapia não é necessariamente fazer sozinho, mas esse sujeito, ele estar junto com o terapeuta, para poder fazer com que a sua particularidade, a sua dificuldade ali seja compreendida, seja entendido no que ela está se constituindo nesse sujeito, e é ele que vai estar ali ativamente se elaborando aquele conteúdo e aprimorando a sua personalidade. E também, outro ponto importante é o desenvolvimento moral e senso de justiça, que é precocemente desenvolvido na pessoa superdotada e que traz, assim, se vocês lembram, assim, do juízo moral da criança, do Piaget, se vocês lembram do Kohlberg, que também fala de juízo moral. Então, as fases ali, elas são alcançadas precocemente. E a justiça para a pessoa superdotada não é uma justiça necessariamente aquela que está escrita na lei, mas é a justiça do que é justo, do que é certo. E como ela tem uma capacidade grande de percepção das situações, então fica ali diferenciada essa forma de se manifestar também. O Dabrowski, ele tem duas teorias que são extremamente importantes, que, como eu disse, não foram criadas pensando nas altas habilidades, superdotação, nesses indivíduos, mas foi criada pensando ali naqueles indivíduos que ele atendia no hospital psiquiátrico, que certamente a gente tinha alguns superdotados lá, porque tinham muitos artistas e tudo mais, que tem um índice maior de abertura, acaba tendo essa criatividade maior também, então bem possível que tivesse pessoas superdotadas. Essa teoria de desenvolvimento de personalidade casa muito bem com altas habilidades de superdotação, para que a gente consiga compreender o desenvolvimento desse indivíduo. Então, ele tem essa primeira, que é a teoria da desintegração positiva, que ele coloca etapas ali de desenvolvimento da personalidade, só que essas etapas não são necessariamente relacionadas com faixa etária. A gente pode até relacionar, mas vemos muitas pessoas adultas que ainda estão ali numa fase bem rudimentar. Então, a primeira, que é de integração primária, então, assim, eu penso em mim, na minha satisfação, na minha organização diante daquele mundo, eu compreendo como se o mundo fosse parte de mim. Então a gente vê isso em criança pequena, que chora, que quer mamar, que quer estar com a mãe, que quer colo. E às vezes, assim, é uma coisa muito sensorial ainda, né? De querer sentir aquele acolhimento, só que não importa, tem que estar lá disposto a estar atendendo os desejos dele. Só que existem muitas pessoas adultas que também são assim. Ou a partir do momento que ela acaba tendo negativas, a mãe vai espaçando as mamadas, deixa chorar um pouquinho antes de trocar, ele vai entrando nessa fase 2, né, que é a desintegração uninível. Só que daí passa para o oposto, né? Na desintegração uninível, acaba tendo uma fundamentação quase que exclusivamente para agradar o meio, a sociedade. Então eu faço o que é esperado que eu faça, sem grande criticidade ainda também. Então tem aquelas pessoas assim que são funcionários de uma determinada empresa, só cumpre tabela, né? Cumpre a tarefa ali. Quando começa a ter um pouco de consciência de si, então assim, o que eu desejo, o que eu planejo para mim, o que a sociedade traz, o que eu posso alcançar, quais são as minhas possibilidades, e daí começa a fazer esse balanço, é quando passa para o terceiro nível, que é a desintegração espontânea
multinível. Então, é algo que normalmente as pessoas, dentro da média, nós todos típicos, a gente chega nessa fase de desenvolvimento. Então, é ali que eu vou ter aqueles meus objetivos mais hedônicos, eu vou querer estar trabalhando ali com algumas possibilidades ali de estar junto ali, de entender o que a sociedade quer, mas eu também vou fazer aquela medida no que eu desejo, vou planejar a minha vida universitária, vou estar planejando o que eu quero para mim, uma família, quantos filhos. Então, isso é o que chega no lugar comum dos seres humanos, tipicamente. O que ele viu de diferente? Que nessas pessoas que ele estava e que tinha essa abertura maior para situações e, consequentemente, superdotados, a gente consegue aplicar, são os níveis 4 e 5, né? Que daí a desintegração é organizada multinível e a integração secundária. Então, assim, no quarto nível é quando daí a gente tem lá aquele processo da eudaimonia, que eu consigo entender que eu sou parte de uma engrenagem da sociedade, eu consigo saber, eu não vou estar buscando alcançar um patamar que a sociedade espera, mesmo que eu tenha desejo, eu vou ser médico, eu quero ser médico, mas o meu quero ser médico também está sendo norteado pelo ser famoso na sociedade, ser uma profissão reconhecida na sociedade. Se eu entro ali no quarto nível, eu já vou trabalhar isso, quem eu sou, quem eu quero ser. E isso, assim, eu sei que eu estou numa sociedade, eu sei que eu tenho situações, mas eu sou uma pessoa muito mais autêntica, né? Então, como a gente vê que o superdotado ele não tem medo de ser diferente, então a gente começa a compreender, assim, o porquê dessa semelhança nesse quarto nível. Não é tão fácil, assim, de chegar, porque a gente vai passando por desconstruções da nossa personalidade. A gente, entre aspas, grosseiramente, vai levando umas invertidas e a gente vai aprendendo. Né? Então, para chegar nesse quarto nível, precisa ter ali uma preparação de psique melhor. E o último nível, né, que é a integração secundária, que daí é total, assim, o total entendimento de que eu tenho de mim como parte do universo, né? Então, é uma teoria complexa, porque a gente vê pontos de semelhança com a complexidade de Mohan. É uma teoria contextual, porque eu tenho ali as minhas trocas em relação ao meio também. E nessa integração secundária, é aquela que eu não tenho mais aquela necessidade, eu não tenho mais o eu não estou agradando a sociedade, agradando os demais, mas eu me entendo que eu faço parte disso tudo e que as minhas ações elas são ações que influenciam as outras pessoas e influenciam o universo, entende de sincronicidade das coisas ali também, né? Então isso é bastante importante da gente estar sabendo. E a segunda teoria que o Dabrowski traz com bastante propriedade, né, que é muito importante para a gente, né, conhecer enquanto pessoas que trabalham com esses indivíduos, que vivenciamos o dia a dia com eles, é das sobreestabilidades. Então, enquanto a desintegração positiva traz aspectos de desenvolvimento de personalidade, as sobreestabilidades elas vão estar explicando a respeito da expressão emocional do superdotado. Então, por isso que às vezes há tanta confusão entre diagnósticos, embora a superdotação não seja um diagnóstico, né? Então, a sobreestabilidade intelectual é aquela pessoa que gosta demais de ler, de se informar, de saber das coisas, é curioso, quer saber o porquê, né? Então, a pessoa pode ter sobreestabilidade intelectual e não ser superdotada. Mas é uma das coisas que a gente mais nota, das sobreestabilidades que a gente nota primeiro no superdotado. Aí a gente tem a sobreestabilidade imaginativa, que pode ser confundida com déficit de atenção, porque a pessoa pode estar lá no mundo da lua com as suas histórias, suas ideias, seus amigos imaginários, as suas formações ali de enredos mesmo. Aí a gente tem a sobreestabilidade emocional, que são essas pessoas que são extremamente sensíveis, dramáticas e tudo mais, que às vezes a gente entende por birra, mas não é birra. Temos a sobreestabilidade sensorial, que muitas vezes é confundida com transtorno do espectro autista, porque são pessoas que às vezes têm uma dificuldade muito grande com os determinados tecidos de roupa, costura de roupa,
etiquetas, são pessoas que apresentam reações alérgicas a determinados tipos de cosméticos, a determinados tipos de cheiro, passa mal, fica com enjoo, dependendo do perfume que sentiu o cheiro, tem sensibilidade à luminosidade, ao som, tampa lá os ouvidos também quando o som é muito alto, mas não é uma pessoa com transtorno do espectro autista. E também a sobreestabilidade psicomotora, que ali vai ser confundida com o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, daí não só o déficit de atenção, mas a hiperatividade. São pessoas que precisam do movimento para poder se organizar, para poder pensar, para poder estar colocando, né, as suas ideias. Então, às vezes, precisa andar na sala, é, precisa comer, então às vezes é o movimento de estar comendo mesmo, precisa estar rabiscando alguma coisa enquanto está fazendo aquela organização do pensamento. E a gente assim consegue verificar muito a presença dessas sobreestabilidades. Não existe padronização do instrumento, existe um instrumento para poder fazer a avaliação da predominância de sobreestabilidades, mas esse instrumento ainda não é comercializado no Brasil. Até tem uma versão que foi feita por uma doutoranda, só que não é comercializado, então ela não pode fazer divulgação, porque os autores originais não entregaram a permissão, tá? E para a gente finalizar aí o nosso módulo 2, as características das sobreestabilidades podem ser facilmente encontradas em indivíduos superdotados, principalmente quando se trata da empatia, autoconsciência, atividade artística, autonomia e autocontrole. O potencial de desenvolvimento será mais forte se a maioria das sobreestabilidades se fizerem presentes. Este foi o nosso módulo 2 e daqui um pouquinho a gente se encontra no módulo 3.